Como vocês devem saber, e o motivo pelo qual estão aqui é porque eu lancei um livro chamado O Universo dos Sonhos Técnicos. E a proposta, eu acho que o desafio desse trabalho foi mostrar, ou pelo menos investigar, ou provocar, trazer talvez algumas questões que pessoas não estão abordando como a gente esperava, dos impactos de uma nova forma de imagem que a espécie humana cria. Então eu pensei assim, a estrutura está aí, a obra está na mão de vocês. Eu vou conversar com vocês sobre a imagem e a relação humana com a imagem. Uma relação muito íntima e misteriosa. E quem sabe, quem me segue sabe, eu sou cético, sou ateu, sou cientificista em diversos âmbitos, entretanto reservo-me a todas as críticas à ciência. Só que hoje em dia a gente tem que falar, a gente está num momento de anticiência, pior que pseudociência, anticiência, movimentos ativos contra o pensamento científico. E o pensamento científico hoje em dia é a melhor forma, a frase que eu sempre repito, de mediação com o mistério. Existem várias formas de mediação com o mistério. Nós temos linguagens, eu gosto muito de como Wilhelm Dilthey coloca o trânsito com o invisível. O ser humano tem formas de trânsito com o invisível, que eu chamo, e aí da corrente da semiótica da cultura, mediação com o mistério, ou interfaces com o mistério. Quem aqui tem costume de frequentar galerias de arte com pinturas antigas? Costume, ou gosto, ou vontade? Pode levantar a mãozinha. Agora, honestamente, quem realmente frequenta? Esses quadros, essas pinturas, e eu espero que vocês, ou de alguma forma já tenham percebido, ou que nunca esqueçam disso. Quadros, pinturas, são formas de mediação que o ser humano faz sobre o mistério. Um ser humano foi lá, pintou aquilo segundo as técnicas do seu tempo. Então a pintura, necessariamente, reflete um momento histórico. Mas mais que isso, ela reflete uma forma de ver a sua própria realidade em um momento histórico. Essas pinturas são sobre a verdade. Existe, inclusive, na literatura da arte, uma questão importante. Artistas, por todos os últimos 2 milênios, de forma registrada, foram criticados por registros acurados, a acurácia da pintura, em termos de realismo, de ser realístico. Inclusive tem até um apelido para isso, é o erro de Demétrio. É aquele erro inicial do artista que começa em tentar capturar a realidade. E a realidade não importa. E isso pode parecer chocante, mas eu provo para vocês. Quantos anos temos aí de seres humanos na Terra? Que a gente tem, num consenso científico, uns 200 mil anos. De aproximada espécie e suas variações, depois as junções das famílias da nossa espécie. Nesses 200 mil anos, em nenhum momento necessitamos de nenhum registro direto da realidade. Para construir nenhuma das nossas relações. Para construir nenhuma das percepções que nós temos sobre nós mesmos. Nós não precisamos de registros diretos da humanidade. Todo registro feito pela humanidade, em 99% do seu tempo aqui nesse planeta, foi feito por mediadores, por médiums, por alguém que faz o religare, o pintor. Os pintores foram considerados por muito tempo pessoas iluminadas, pessoas que tivessem algum tipo de contato com uma linguagem específica que capturasse não a realidade, esse é o erro de Demétrio, mas a verdade das coisas. O que nos importa e que sempre importou é a verdade. Vocês devem lembrar da questão de Lacan sobre o real. Sobre o real. Real, lá fora, a coisa feia, o deserto do real, como Zizek coloca, A coisa lá fora. A gente sabe que ela está lá. A gente não que a gente não possa acessá-la, a gente não quer acessá-la. Inclusive, curiosamente, ele coloca como um mapeamento da realidade interno chamado de imaginário e o externo, as simbologias criadas pela sociedade, chamado de simbólico. E aí está a base de todos nós, Quando a gente encontra o nosso sistema de mapeamento com o sistema que o mundo mapeou, quando a gente sobrepõe sistemas assim, sobram valas. O que eu esperava do mundo e o que o mundo me entrega como um sistema de mapeamento de verdade. Então a minha verdade não bate com a verdade do mundo. Sobram valas, são faltas. As faltas geram desejos para o resto das nossas vidas. A sobreposição desses sistemas. E por que ele está falando isso? Sobre esse real que está lá fora. No momento em que vocês encontrarem o real das coisas, a complexidade real das coisas, o resultado disso é o quê? Trauma, dor. A gente pode tentar retornar esse trauma,
porque isso vai acontecer, gera desejo. Mas vai gerar dor. A complexidade real não é algo que a nossa espécie tem estrutura para lidar. Por isso que aí, inclusive, para o além do princípio de prazer, Freud coloca a consciência como uma membrana que reveste e simplifica a realidade. Então a gente cria um mundo humano. A verdade, formalmente, é um conceito metafísico que atravessou os últimos 2000 anos de forma registrada, que precisa ser superado. Mesmo que a ciência faça estudos objetivos, a ciência nunca almeja pela verdade, porque ela sabe que o que ela faz são recortes de um fenômeno que necessariamente é muito maior. Quando ela faz esse recorte, a ciência também cai no universo das imagens. Eu gosto muito de uma passagem de Camus, no Mito do Sísifo. É mais ou menos assim: a ciência me apresenta o mundo e eu me fascino. E então ela me apresenta fenômenos, eu acho incrível. E então ela me mostra partículas ainda mais profundas e menores e suas relações. E eu fico apaixonado. Eu quero mais. E aí quando eles vão para baixo das partículas, eles começam a fazer esquemas e sistemas. Eu começo a suspeitar. E quando eles vão me explicar o que acontece para baixo desses sistemas, eles me mostram imagens. E aí eu rio. A ciência voltou à poesia. Ali, esse é o limite. Esse é o limite. Aqui a gente está na fronteira da ciência com o mistério. A princípio, a forma de mediação com o mistério foi a imagem. E aí a gente pega, pré-socraticamente falando, em termos míticos, a construção de um mito respeita o conceito de uma imagem. Porque um mito é um sentimento, vocês devem já ter notado isso. O mito não é necessariamente uma narrativa linear. Como as pessoas de 2.700, 3.000, 5.000 anos atrás organizavam sua percepção do mundo através de imagens míticas. Imagens míticas. E eu já volto à imagem da ciência lá na frente. Essas imagens míticas não são sintagmáticas ou lineares, elas são paradigmáticas, que é aquela coisa que você vê como uma imagem, uma fotografia, uma pintura, e você, enquanto vê, traça o caminho do sentido no indivíduo. A imagem mítica é isso. Mesmo que transmitida de forma oral, ela não tem a rigidez da escrita linear, dessa transmissão de um saber em que o autor tenta controlar a narrativa. Isso é novo. E isso é assustadoramente novo e mais assustadoramente ignorado. A gente trata hoje em dia como se, bom, enfim, as coisas estão dadas. Sempre foi assim, sempre entendemos o mundo e os mistérios dessa forma, analítica, sintagmática, linear, narrativa, rígida. Mas não, na nossa espécie e em tempos de espécie, isso é extremamente novo, é extremamente recente. O que a gente perde quando a gente perde o paradigma? Tem uma abertura muito bonita de Ovídio. Ovídio é um poeta latino que escreveu Metamorfoses, inclusive, aí por curiosidade, para tentar competir com Homero e Hesíodo, porque fizeram as grandes teogonias, aquelas narrativas, desde o começo de tudo. É quase tão bonito quanto o Silmarillion do Tolkien. Ovídio, eles competiam, tá? É muito curioso, eles competiam. Hesíodo tem aquelas poesias educacionais, moralizantes, é muito engraçado, você está lendo lá os trabalhos e os dias, e as estrelas, e a formação das espécies, e o homem que vem da lama e a grande serpente, inclusive não tente pegar a esposa do seu amigo. É moralizante, né? Homero é mais pungente, é mais sentimental da história. Ela coloca o ser humano ligado no universo como parte integrante. A gente se sente lendo Homero, cara, isso aqui é nosso, isso é nosso, essa terra aqui é minha, é linda. E Ovídio tenta superá-lo em tamanho. E ele narra desde o começo novamente, faz uma narrativa mais bonita, inclusive mais atualizada em termos linguísticos e técnicos, e passa de Homero, e narra até os seus contemporâneos, e liga todo mundo numa trilha narrativa. Vocês percebem que está começando a ficar linear? O sentimento de explicação do mundo depende de uma conjunção linear de coisas. E essa justaposição de coisas, uma coisa acontece depois da outra, começa a criar o senso histórico de pertencimento, de existência, de mim no mundo, o que eu sou aqui. Eu tenho um processo anterior que me funda
Quanto disso não me determina? E aí uma passagem que ele coloca que eu acho maravilhosa, como eu disse. O vídeo, inclusive, leiam, apenas leiam, é lindo, é lindo. Uma passagem muito bonita que ele coloca é que na criação do ser humano existe uma característica muito própria do ser humano. E aí vocês vejam, é um texto de uma época, de uma história, né, de um momento da história. Ele serve como um documento do que, nossa, olha como os caras pensavam naquela época. O que ele põe ali é verdade. Não é que ele achava que fosse mentira, era como as pessoas religiosas hoje em dia acreditam nas suas religiões. É verdade, não é real. Mas é verdade, porque o real não me entrega essa verdade. Vocês estão começando a sacar a relação entre o real e a verdade. A gente sempre suspeitou do real. E ele diz, quando criaram os seres humanos, quando os deuses criam os seres humanos, e aí a gente está lascado, porque passou pela era de ouro, a era de prata, a era de ferro, depois teve dilúvio, depois teve serpente, depois teve os gigantes, aí eles traem os deuses, aí mata todo mundo, aí nasce o ser humano ali. A gente é a pior espécie. Ainda assim, se conservou como intenção dos deuses que nós fôssemos os únicos animais com a face virada para cima. Olha que bonito. Sabe por quê? A imagem mais primordial que existe é o céu estrelado. As constelações são as primeiras imagens. E aqui eu não falo das estrelas. As estrelas, as galáxias, as nebulosas, elas são a realidade. A verdade são as constelações. É uma configuração específica que eu vejo como um plano porque se suspeitava como um plano. Era o pano de fundo do universo. Não é possível que de lá não venham os segredos do universo. Mas quando eu mapeio aquilo e vejo constelações, o zodíaco, eu vejo o significado, eu vejo o sentido, eu vejo a verdade. Somos os únicos animais que foram feitos a propósito com a face virada para cima. Por quê? Porque isso nos habilita a investigar os mistérios do universo. Uma coisa importante para vocês manterem em mente enquanto leem também. Teoria dos sistemas, Bertalanffy. Sistema dentro de sistema, o sistema que está dentro carrega as limitações do sistema anterior. A ciência delimita-se pelas perguntas que pode fazer. Isso é Heidegger. A profundidade dos 3 níveis da pergunta de Heidegger. Né? E tem o Gefragt, em alemão, que significa o que eu quero quando eu pergunto. Nesse momento em que a humanidade olha para cima e vê o sentido das coisas para além da realidade, a realidade nunca foi bem-vinda, existe um capítulo especial aí no livro chamado Odiamos a Realidade. A gente encontra 2 nomes muito famosos, hoje em dia é o SPA da filosofia, né? SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles são então importantes hoje em dia, por quê? Porque eles delimitaram a acidente, não que eles soubessem o que faziam, 3 formas distintas de relação com o mistério. Sócrates investiga a verdade, e a gente está falando de verdade aqui, investiga a verdade através do raciocínio, do diálogo. Ele não fazia diálogos. A maiêutica socrática é extrair de você. Maiêutica é dar à luz. Eu te forço a dar à luz a verdade. Porque supunha-se, e aí o esquema socrático, que eu alcançasse a verdade por manipulação lógica. Não basta que eu fique olhando como Tales de Mileto, que naquela anedota narrada na República de Platão, andava tão preocupado com as estrelas e a verdade das coisas que cai no buraco. E ele é salvo por uma pessoa que, enfim, era super simples, ou seja, mas ela era prática, pragmática, né? Porque isso muda tudo. Antes a verdade estava lá fora, projetada nas paredes do universo. Agora tem algo em mim que eu nasço imbuído da capacidade de acessar a lógica das coisas. E que se eu só manifestar isso através de um diálogo, um bate-papo, a gente investigando profundamente, a gente chegará à verdade de costas para o mundo. A obra platônica é imensa. Platão era grande, inclusive o nome dele é platônico, porque ele era grande fisicamente, era um esportista. Né? E a obra dele é imensa porque ele disse que escreveu tudo o que escreveu para que ele pudesse ler, para que ele tivesse algo para fazer quando estivesse velho. E ele vira a coisa, porque como ele vê esse discurso, o faz entender que existem as ideias, o ideal, fora da realidade tangível. Então ele vai para as figuras, para as imagens. E isso marca uma cisão importante. Por quê? De Platão a gente chega a Aristóteles e eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Aristóteles também, pupilo, chega a uma conclusão de que você tem que investigar a realidade de forma estruturada. Aristóteles é provavelmente o maior enciclopedista da história,
até chegarem os grandes enciclopedistas do iluminismo, como Diderot, D'Alembert e por aí. Que para Platão, a verdade se manifesta através das imagens e fora da realidade. Isso é platônico. O amor platônico é o quê? É um amor comprovado através daquilo que não está manifesto. Eu não dependo da minha relação. Se a pessoa me machuca, ainda assim, existe algo além disso. Isso é amor platônico. Não se manifesta através daquilo que eu posso ver e tocar. Para Aristóteles é o completo oposto. A verdade deve ser investigada através da materialidade do mundo. O conhecimento humano, ou o imaginário, e aí eu uso esse termo estrategicamente por causa disso, não são só as imagens. O imaginário também é complementado pela escrita, pelas imagens técnicas. O imaginário é algo que nós construímos. É como uma teia invisível que estrutura a lógica de todas essas relações. Por que eu estou aqui? Porque vocês estão aí me olhando. Existe um sistema que faz algum sentido na nossa cabeça. Gilbert Durand é o filósofo do imaginário. Ele publicou um livro muito famoso, é um livretinho pequenininho, O Imaginário, ponto final. É ambicioso demais porque quanto menor o título, mais ambicioso é o trabalho. Nesse trabalho que ele conseguiu deixar muito clara a divisão que tem no Ocidente do imaginário em duas trilhas. O imaginário baseado em imagens e a relação delas com a nossa vida, e o imaginário baseado em narrativas lineares. Platão contra Aristóteles. Durante o processo, e a gente vai subindo a história do Ocidente, essa divisão permanece. Inclusive a gente tem no século VIII o iconoclasmo, né? Depois da cisão, bem depois da cisão com o Bizâncio, acontece o iconoclasmo, principalmente do Bizâncio, que é a proibição das imagens. Eles retornam ao segundo mandamento, né? Não venerar as imagens, o eidolon, ou imagem. Por quê? Eu falei lá no começo, porque as imagens permitem que você individualmente faça leituras que não são controladas. Eu posso colocar um quadro aqui e eu posso descrever esse quadro em texto. Inclusive um exercício legal, quem dá aula, façam isso na sala de aula. Passem um quadro para todo mundo ver, peça para todo mundo descrever. E depois você vai ver como cada um pega um elemento e vai para o outro, e vai para o outro. E você pode discutir, inclusive, como eles hierarquizaram isso. Por que essa ordem foi tomada dessa forma? E o platonismo acaba ficando de lado por muitos séculos. Ele acaba ficando de lado. E eu não sou platonista, não sou platônico nesse sentido, não sou idealista, sim. Mas a gente perde algo quando a gente perde a capacidade de tráfego de conhecimento através de imagens e vai para uma narrativa linear determinada. Isso se desenvolve ao longo da história, depois vem a prensa de Gutenberg, a galáxia de Gutenberg, Marshall McLuhan, vocês devem lembrar, depois os meios como extensão dos homens, 64, aí ele pensa, nasceu uma nova forma de comunicação, essa nova forma também nos modifica, como a gente pensa. A gente chega em um momento em que, pela primeira vez, e existe um capítulo lá que eu acho que provavelmente é o ponto mais delicado da obra. A verdade é o que a gente busca, e a realidade tanto faz. A realidade, inclusive, para os platônicos, nos engana. E para os aristotélicos, a gente tem a suspeita de que a gente atinge a verdade através da realidade. Também errada. É um recorte. A gente cai no cientificismo, instrumentalismo que a gente vive hoje em dia. Aristotelismo, desde a Suma Teológica, entra na Escolástica e chega aqui. É a base do método científico. Galileu, quando faz os dois grandes sistemas, comparando o de Copérnico, revolutionibus, e o sistema ptolomaico, ele faz até piada, ele coloca humor no texto, né? Mas ele estrutura, no dois grandes sistemas, o método científico antes de Descartes, que exclui tudo que é qualitativo. E ele diz, imagens, sentimentos, a gente não consegue abarcar na ciência. Mas que crie outra ciência que abarque. Então partia de uma premissa muito específica. E aí a martelada final é cartesiana, né? Tanto no método quanto no Meditações de 1641. Nesse curso a gente abre mão das imagens. A gente abandona elas. E a gente chega nesse momento histórico tão específico e tão privilegiado nosso, acho que a nossa geração tem um grande privilégio de que a gente viu grandes transformações muito rápido. A gente nasceu antes da internet, a gente viu o telefone ser popularizado até por questão financeira e acessível. Na minha casa demorou para a gente ter, tinha aquela coisa de comprar a linha e pessoas que vendiam. Enfim, a gente viu isso acontecer, os primeiros celulares aparecem e de repente a gente tem internet. A gente não sabe o que é isso, o que fazer, ela é espaço de ninguém, ela é de alguém, tem alguém que controla, tem legislação. E de repente a gente vê redes sociais, o que eu sou, como eu sou nas redes, que a gente tem que se preocupar em construir agora. E agora a gente está vendo a IA, inteligências artificiais.
que são tecnologias que imitam a comunicação humana. E é tudo que importa. Olha que interessante, eu falei no comecinho para vocês que a gente não liga para a realidade. E que o que nos importa é uma narrativa específica, que a gente chama de verdade. A gente manipula para chegar nela. Talvez, e aí o capítulo mais importante, ao meu ver, talvez sejamos tão privilegiados que a gente pode estar verificando agora o único momento, a única janelinha da história em que a humanidade se registrou por meios mecânicos. Por quê? E parece absurdo. Por quê? Contextualizo. Do século XVIII para trás, de Niepce, e depois da Daguerre, né, que faz o daguerreótipo e populariza como câmera. Mas é Niepce que faz o primeiro registro. Deles para trás, todos os registros da humanidade foram mediados. O ser humano nunca se viu registrado. Ele se via vivo, vivendo, se transformando no devir quando ele se vê no reflexo. E aí, Narciso. E aí os espelhos. E aí o milagre da coisa espectral. Você se vê. Mas enquanto você se vê assim, você decai. Eu estou me vendo enquanto eu me transformo. Eu me vejo em vida. Ser não é algo estático. Acho que todo mundo tem essa percepção. Eu decaí enquanto estou aqui. Eu não sou o mesmo que começou. Algo em mim mudou. Eu só conseguia me ver assim, nunca congelado, nunca capturado. Daí também porque tinha tanta crença dessa questão meio mística das capturas das máquinas que capturavam as almas, né? Era assustador isso. Tem a foto do Daguerre sobre os telhados de Paris que ele captura o primeiro ser humano. Esse ser humano a gente nunca vai saber quem foi, que deveria ter estátua desse ser humano. Curiosamente, inclusive em termos políticos, é um engraxate engraxando o sapato de alguém da elite. O primeiro registro mecânico da história. Nunca saberemos quem foi. Por quê? No daguerreótipo, naquela época, uma foto era uma exposição de 10 minutos. Então, tudo que se move, quem faz uma leitura maravilhosa sobre isso é o próprio George Agamben. No Profanações, vocês vão encontrar. Inclusive, leiam esse livro, é maravilhoso. E está todo mundo em movimento e vivendo suas vidas, e carruagens e cavalos passando, e pessoas e crianças. Todo mundo desaparece por conta do movimento. Por 10 minutos, um homem ficou parado assim com seus sapatos sendo engraxado. E eles foram registrados no cantinho esquerdo da foto. Primeiro ser humano registrado. Da história da humanidade, fotografias são metáforas, são recortes, são expectativas. Como Merleau-Ponty já dizia na fenomenologia da percepção, o olhar projeta. Olhar é projetar, é encontrar. Né? Fotografia também, mas eles não sabiam disso. Supôs-se pela primeira vez que se registrava a realidade. E qual que foi a surpresa disso? A realidade é feia. A gente odeia a realidade. Para a criação e instituição de uma máquina comercialmente disponível, como o daguerreótipo depois, que as pessoas começaram a comprar e registrar suas próprias vidas, e a coisa mais cotidiana foi elevada ao nível de um ícone, de um ídolo, porque a nossa relação humana com imagens era essa, de uma representação da verdade, não da realidade. E a construção de novas verdades através da suspeita de que essa mecânica era inquestionável. A partir de agora a gente vê a verdade. Essa é a verdade, não aquela. Os quadros estão errados, eles deformavam as coisas. A gente vê fotografias políticas, fotografias de guerra, são recortes. Posso mostrar como vilão, mocinho, qualquer uma. Fotografias não denotam, elas conotam. Então, 200 mil anos antes a espécie humana não se registrava. De repente aparece um registro mecânico direto de um ser humano. Acontece isso é fascinante. Uma espécie se registrou mecanicamente. E a gente passa mais um tempinho, são 200 anos. 2025, 2022, explode as IAs. Hipóteses explicam o futuro, né? Teorias explicam o passado. Hipótese. Daqui para frente, a gente vai parar de se registrar mecanicamente novamente. Mas é a provocação central. Talvez estejamos frente aos únicos 200 anos em que a espécie humana, como uma espécie que apareceu num globo geóide boiando ao redor de uma estrela qualquer, numa galáxia X, tá? Ela se registrou por uma janelinha no tempo e não gostou do que viu. A gente odiou se ver. A gente odiou a realidade. Daqui para frente, muito provavelmente, e vocês já estão vendo isso, pessoas postando imagens no perfil sobre si próprias, que são imagens geradas por IA. Tem uma fotinha sua, como base ali, como referência para treinar a máquina. Essa daí ninguém vai ver.
Porque eu tenho espinha, porque, puta, eu tô feio, acordei um dia mal, meu cabelo não é o que eu queria, minha postura, minha cara, a iluminação. A realidade é odiável, ela é detestável. Eu vou só usar isso para alimentar uma máquina que vai fazer a verdade. A verdade sobre mim é essa que eu posto. A gente posta as nossas verdades, jamais as nossas realidades. A realidade que a gente tem como contato com a nossa, o nosso ser, a relação real das coisas, o mundo é sujo. O mundo é sujo. A gente se desfaz. A minha cara não é o que eu espero no espelho. O espelho é meu pior inimigo. Agora a gente tem mais uma vez um mediador que cria imagens da verdade. Antes eram pintores iluminados, sustentados pelo mecenato, que pagava esses caras para pintar uma visão da realidade, que fosse a verdade que se esperava. Tem aquela pintura de Caravaggio que ele faz sobre a morte de Maria. E ele foi extremamente criticado por essa pintura porque, ao contrário das pinturas eclesiásticas padrão, em que se pintava ela subindo bonitinha de pé, assim, e a luz e as pessoas, ele pintou uma mulher de verdade. Ela tem peso, ela tem corpo de uma mulher. Ela está deitada com peso, você vê as pernas abertas, elas estão levemente abertas, jogada, morta, uma mulher morta, com aquela crueza caravaggiana. Caravaggio é um rockstar, a vida dele é incrível, briga, matou gente esfaqueada, viveu intensamente, morreu. O cara é antes dos 30, é tipo James Dean, esses caras assim. E aí ele fez isso e entregou, mas assim, com aquela realidade fotográfica, antes da fotografia ser um conceito. A fotografia estava na mônada ainda, nem não tinha acontecido. O erro de Demétrio. É evidente que ele foi extremamente criticado, ofendido. Tiraram aquela obra, contrataram uma outra e vocês podem pesquisar que colocaram no lugar e aí volta ela bonitinha, vestida de azulzinho. Nem parece real. Por quê? Porque a gente odeia a realidade. O real é intrusivo. Lembra que eu falei no comecinho de Lacan? O que acontece quando a gente encontra o real? O trauma é ruim. Nós temos um aparato chamado consciência, que é uma membrana que recorta, recobre e simplifica a realidade. É como se a gente, de cara para o real, num enxerto rapidinho, é como se a gente largasse um animalzinho que foi criado em casa, 2 horas na rua, com caminhão passando, e gente, e ônibus, e barulho, aquele susto, aquele medo, tudo é novo, tudo pode, é muito complexo. Ele não tem sistemas que simplificam essa realidade. Ele pode morrer do coração, ele pode morrer de estresse. Se a gente abrir uma frestinha nesse mapeamento que a gente tem, e aqui a gente está vivendo dentro de sistemas semióticos. Isso é uma semiosfera, biblioteca, livraria, é uma semiosfera, tem códigos de conduta específicos que estão aqui dentro e que me ajudam a organizar tudo isso e deixa de ser caos. Nós registramos por aqui por 200 anos diretamente e odiamos o que vimos. Quando começa lá com Méliès, que faz o Voyage dans la Lune, aquele filme que é muito interessante, até cito o fato de que, vocês sabem, né, aquele que a bala espeta no olho da lua. De repente vem Méliès e já coloca a fantasia e começou a criar, ele era mágico. E assim nasce o nosso registro mais direto, através de um mágico, para que a realidade seja transformada em verdade. A gente prefere essa. Por isso que as fake news são preferíveis. As teorias conspiratórias são legitimamente preferíveis, porque são versões mais interessantes da realidade. É legal acreditar que veio ET e ajudou a fazer a pirâmide. Mais legal do que, sei lá, um sistema aristocrático de castas com 100 mil pessoas trabalhando durante 50 anos para construir aquilo. Daqui para frente a gente começa a ter mediação novamente. Nós capturamos por um trechinho da história, diretamente, mecanicamente. Dali para frente, algo acontece. Máquinas ou tecnologias. E aí eu pergunto, né? Tecnologia como a inteligência artificial tem inteligência? Não, não tem inteligência, é uma característica da biologia. Ponto final. Entretanto, mais um nome importante para vocês, Luciano Floridi. Inteligências artificiais não são inteligências, mas são agências. São agentes. Ela tem inteligência, aquele terceiro nível da capacidade de alterar o que eu faço agora por projeção de possibilidades. A gente ainda vai ver se vai acontecer. A AGI está aí para ser desenvolvida, que seria uma inteligência artificial geral, que conecta tudo e ela sabe como você toma decisões agora a partir de calendário, de relações anteriores, ela já poderia conectar tudo e tomar decisões. Enfim, o que sabemos ao certo? Inteligências artificiais imitam perfeitamente a comunicação humana.
São máquinas de imitação. Turing chamou de jogo de imitação, quando ele falou justamente sobre isso. Lá no MIT, junto com Claude Shannon, da comunicação, daquela linha da comunicação, e Norbert Wiener, que criou a cibernética. Leiam esses caras. Inclusive, o livro do Norbert Wiener se chama O Uso Humano de Seres Humanos. O uso humano de seres humanos através da cibernética. A intenção dele era que realmente fosse um agente que nos utilizasse para nos fazer chegar a um nível que nós mesmos nos desconhecêssemos. Então essa inteligência artificial aparece agora com agência, capacidade criativa. O que a gente fala generativo, ela toma decisão, ela cria através de combinação de imagens que nós registramos? Sim, fato. Tem o Shannon Veller, é uma pesquisadora inglesa que publicou um livro chamado Mirror AI, a IA espelho. Vocês lembram do mito de Narciso? Quando ele olha o reflexo, talvez na narrativa de Ovídio fica aquele eco, né? Inclusive é eco que vai repetindo, que é uma ninfa que repete tudo que você fala. Ele fala, quem está aí? Ela responde, quem está aí? Ele, pera, tem alguém aqui? Quem é você? Ela pergunta, quem é você? Ele fala. E ele vai chegando, e aí ele se vê no reflexo. Cai e morre por conta disso. Será? E aí a pergunta para vocês, que ele suspeitou que era ele mesmo? Ele se apaixonou por ele mesmo? A IA espelho é isso. A gente está criando um espelho que está jogando para a gente de volta as imagens que nós mesmos criamos. E olha que interessante que a relação que o ser humano tem com os deuses talvez seja exatamente isso. Porque nós temos deuses com faces humanas olhando para nós. E se eles são resultado de uma relação complexa entre nós, como o jogo do copo, lembra que cada um toca um pouquinho, ninguém realmente está controlando, mas a coisa se movimenta porque cada um dá uma empurradinha. E se a gente criasse mitopoeticamente um ser que está olhando para a gente como resumo da humanidade, a IA pode tomar esse lugar, no sentido de que ela está jogando para nós de volta nossas próprias imagens e ambições, só que agora a gente acha que não são nossas. A gente terceiriza, ela manipula e devolve. E essas imagens que ela devolve, vocês estão vendo as imagens que as IAs estão criando, representam fidedignamente a verdade que a gente espera. O que a gente quer ver, até da gente mesmo, é preferível essa verdade do que a realidade. Então a gente vai entrar de cabeça, já estamos, vocês estão vendo isso acontecer, em sistemas que vão mediar a nossa realidade, regurgitar alguma coisa de volta, sem que a gente reconheça que fomos nós mesmos. A gente está criando uma síntese, uma máquina que sintetiza tudo isso em uma imagem média que não representa todo mundo e não representa ninguém. Assim a gente embarca no fim dessa janela em que tivemos um breve contato com a realidade, de forma em registros mecânicos. E aí a gente odiou, criou filtro, vai acabar. E eu acredito e levanto essa hipótese que nós vamos embarcar em mais um período da humanidade, em termos de antropologia da imagem, como diria Wilhelm Flusser, em um período em que a gente vai ter imagens da verdade novamente mediadas. O que vai soar suspeito, como um alívio.